Olá, muito boa noite. Eu sou Dimitri Brito e estamos mais uma vez aqui no BN Imóveis Cast, sempre trazendo muita coisa boa, muita informação de relevância do nosso querido mercado imobiliário. E não é mais uma outra oportunidade que estamos aqui para trazer duas figuras emblemáticas do nosso mercado que vai, com certeza, enriquecer bastante o nosso bate-papo. Meu amigo José Azevedo, boa noite de novo. Boa noite, Dimitri. Boa noite, nossa audiência, telespectadores, quem está nos ouvindo também. Aqui um prazer estar voltando aqui na nossa segunda do BN Imóveis Cast. E dessa vez aqui, de novo, que faz o mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele tem uma característica bem bacana. Por ser coisas de maturação mais demorada, a gente acaba daquelas experiências profissionais, começa a admirar e começa a ter amizade com várias pessoas. E daí a gente ter a oportunidade de convidar essas pessoas para o nosso trabalho, para conversar com o amigo e profissionais, são daquelas coisas que nos dá e enche de vontade de continuar a fazer. E essa é uma dessas oportunidades, estar aqui com duas pessoas que eu tenho uma admiração, respeito, amizade, e evidentemente uma em especial que a gente viveu durante muitos anos dentro dessa entidade que essas duas pessoas representam e que, de alguma forma, faz com que esse mercado imobiliário nosso baiano esteja no lugar que está e que pode caminhar ainda muito mais. Essas duas pessoas são Viviane, minha querida amiga, diretora de marketing da ADEME, e Cláudio Cunha, presidente da ADEME, também de muitos anos na labuta, desde OAS inclusive, né, Cláudio? Mas vou deixar para que vocês se apresentem um pouquinho. Para a gente, uma honra estar com vocês aqui. A ADEME sempre foi, digamos assim, o meu viés de referência dentro do mercado imobiliário e, sem dúvida nenhuma, passei um bom tempo lá dentro e aprendi bastante. E, sem dúvida nenhuma, não pode se falar de mercado imobiliário, graças a Deus, sem ter um dedo, um olhar da ADEME. Primeiro, passar para as mulheres. Viviane, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso BN Imóveis Cast. Boa noite, Azevedo, Dimitri, audiência. Eu que agradeço pelo convite, realmente é um prazer muito grande, isso tudo que você falou, Azevedo, assim, é um sentimento que eu tenho, não só como parte da diretoria, né, da ADEME, do nosso presidente Cláudio Cunha, mas como associada, como membro do mercado imobiliário aqui da Bahia. Eu sinto muito esse sentimento de entrosamento, de união, que é muito uma bandeira muito forte que a ADEME carrega, né, e defende, e eu acho que isso beneficia a todos, né? Acho que tem espaço para todo mundo. Quanto mais unido o mercado estiver, mais afinado a gente está com as expectativas, com o atendimento da demanda. Então, realmente é uma grande honra participar do mercado imobiliário e ainda mais próximo aqui na ADEME com o nosso presidente Cláudio Cunha. Me fala um pouquinho antes de passar para Cláudio. Viviane, de onde vem, de que se nutre? Eu sou diretora da JVF, Empreendimentos Imobiliários. A gente já fez algumas coisas aí nos últimos anos, então já entregamos mais de 1.000 unidades, num segmento que a gente vinha até aqui, que é o segmento do Standard, né, apartamentos até 700 mil. E aí agora a gente está reposicionando a empresa, fazendo uma atualização de marca, de padrão, e vamos em breve aí lançar um próximo empreendimento. Ou seja, já. Teremos boas novidades. Temos muito boas novidades aí. Esteja já. à vontade de voltar aqui para o com o maior prazer. Com o maior prazer. A gente adora spoiler, viu? Se quiser falar alguma coisinha. Ainda não posso falar, mas assim, as novidades são muito boas mesmo, e a gente já está muito confiante de que vai ser um novo ciclo muito positivo para a JVF e também para o mercado imobiliário. Que bom. Cláudio, bem-vindo, querido presidente da ADEME. Obrigado, Zé, Dimitri, feliz de estar com vocês de novo. Zé me viu pequeno, viu? Para ser ele chama de Zé. Né? São uns 4 pessoas aqui. Um é ele. Então, feliz de estar com vocês e ainda mais num ano muito importante para a ADEME, né? Acho que o mais relevante durante esses últimos tempos, que são os 50 anos da nossa entidade, uma entidade que eu sei que você, que sempre esteve com a gente na diretoria, e mesmo quando se afastou da diretoria, continua apoiando a ADEME, defendendo os interesses da ADEME, do mercado imobiliário, que é o defender o mercado imobiliário,
você também está defendendo a ADM. E ao defender a ADM, você também está defendendo o mercado imobiliário e fazendo com que ele continue sendo das indústrias, vamos dizer assim, mais importantes da economia da nossa cidade e do nosso estado. Nós sabemos de como é a economia da nossa cidade de Salvador e a importância que o mercado imobiliário tem na geração de emprego, na formação de profissionais, na modificação do tecido urbano, nos investimentos na melhoria da qualidade de vida das pessoas e sempre investindo na pesquisa e antenada com aquilo que a gente pode levar para a sociedade que vem se mudando de uma forma muito acelerada, né? A gente vê que a cada lançamento surge uma nova demanda, surge um novo momento, surge uma nova geração entrante, né, para consumir o imóvel, e a gente tem que estar adaptado e à frente disso para poder atender todas essas demandas que surgem. Cláudio, me fala também, Cláudio Cunha, me fala enquanto pessoa jurídica fora ou física fora da ADM. Zé, o início da nossa vida, né? OS, Verdade. né? Uma grande saudade daquele tempo. Nossa. Uma escola. Eu estava antes conversando com o Dimitri, a saudade que a gente tem das grandes empresas que nos ensinou e nos forjou, né? Que você, ao trabalhar numa empresa de abrangência nacional, que depois se tornou até internacional, é uma convivência e é um aprendizado que, como dizem o jargão, não tem preço, né? E fora, como tudo na vida, a gente sempre acaba fazendo as relações. E é dessa forma que todos nós sempre procuramos levar. Você citou a relação que existe dentro do mercado imobiliário, da relação fraternal entre as pessoas. A ADM, acho que ela tem um papel aí fundamental nesse quesito, porque se a gente olhar, é a única entidade do mercado imobiliário da construção civil do Brasil que mantém uma convenção anual, que para esse ano nós vamos para a 35ª edição, né? São 36 anos de existência, um ano nós não pudemos fazer por causa da pandemia, mas são 35 anos onde a gente formou relações, onde a gente fez associações, onde a gente formou as novas gerações que estão chegando. Isso que eu ia dizer, gerações, inclusive convenções essas que já ocupando o espaço lá de novas gerações, participando ativamente, né? Isso é muito bacana. E aí a gente vê como valeu a pena, né? E outra coisa que a gente falou, a gente também vai ficando mais velho, vai começando a analisar mais o tempo, né? E olhar um pouquinho para tudo aquilo que se fez ao longo da nossa história, né? Eu formei em 1986, você também acho que é mais ou menos nessa época, né? Então já vou fazer quase 40 anos de formado. Desde ali, eu me lembro que eu comecei a frequentar a ADM em 1987. Então já se vão aí alguns anos de convivência, de aprendizado, de admiração, né? A Viviane vai falar um pouco de uma iniciativa que a ADM fez a primeira edição, que vocês estiveram com a gente, que foi o Café com Histórias. Excelente. Que é justamente isso, de tentar passar para essas novas gerações que estão assumindo as empresas ou que estão formando as suas empresas e os seus negócios, a história do mercado imobiliário nesses 50 anos. Né? A história da ADM e a importância da ADM, não só para as empresas, mas na vida das pessoas e na sociedade. Então, isso foi um evento muito bacana, muito que Vivi vai detalhar, mas que para a gente foi aquela história, né? Se a gente não conhecer o passado, a gente não entende o presente e não planeja o futuro. Eu falo muito aqui comigo, depois eu passo aqui para Dimitri, que enquanto ser humanos a gente é feito de uma palavrinha, Walter Longo até deu uma amplificada nisso, de histórias, né? Quanto pequeno, ouvimos histórias. Quando vamos ficando mais velhos, jovem, a gente pega e constrói histórias através de estudo, trabalho, obras. Quando a gente fica mais velho, a gente conta histórias, né? E vai passando o que tudo a gente que aprendeu. E ao ir embora, a gente quer ser história. Então, eu acho que isso é muito bacana e vocês resgatarem isso. Quantas pessoas ilustres, maravilhosas, com histórias extremamente de aprendizado, passaram pela ADM e
pude ter a oportunidade, inclusive, há um tempo atrás, que fazia-se, Cláudio, lá na ADEME e Viane, as homenagens a essas pessoas, e tive o prazer de, enquanto lá, homenagear, inclusive, meu pai, que fez parte disso, que a ADEME me trouxe um dos momentos mais emotivos da minha vida, que foi poder entregar para ele, né, sendo homenageado dentro da própria ADEME, que passou por todo o conselho para poder aprovar, e o que eu fico extremamente grato e fico muito feliz em estar resgatando um pouquinho disso, de novo, através disso. Parabéns, Viviane. Eu queria aproveitar para pedir para vocês contextualizarem um pouco o papel da ADEME na sociedade, né? A gente tem nosso grupo de espectadores, vamos dizer assim, eles são repletos de pessoas, consumidores finais, tem muito corretor de imóvel, tem incorporador também, mas às vezes eles escapam um pouquinho o conceito da ADEME, o papel da ADEME na sociedade. Eu acho que vale a pena a gente resgatar esse papel importante que a ADEME tem, né? No contexto dela. Quer falar, Vivi? Você que sabe. Não, eu ia dizer até porque eu sou uma grande testemunha do trabalho que Cláudio, como presidente, né, propõe na gestão dele desde o início. Então, eu tive o prazer de entrar, inclusive, efetivamente na ADEME com o convite dele, né, para fazer parte da diretoria. Então, já disse a ele quanto eu sou grata por isso, porque em eventos como esse, e assim como qualquer reunião que a gente tem, para mim é de grande importância, porque eu percebo, conheço histórias, né, então me aproximo mais, então, e sou testemunha disso, de que ele tem essa preocupação de levar para o público geral, né, para um entendimento comum, qual é a importância da ADEME, como é que a ADEME chega na vida das pessoas no dia a dia, né? Então, a gente vem fazendo algumas campanhas ao longo do tempo. Uma grande campanha que foi feita foi a campanha do registro da incorporação, né? Sim, o objetivo foi exatamente esse, de explicar para a sociedade o que é o registro da incorporação, como é que ele protege o comprador do imóvel, por que ele tem que se preocupar em exigir o registro da incorporação. Então, é a forma que a ADEME encontra de comunicar diretamente para o consumidor final, né? Aquele que não necessariamente é conhecedor das leis do mercado imobiliário, mas que compra o imóvel. Então, no salão imobiliário, também foi uma proposta de Cláudio, tornar o salão imobiliário, que já é um evento importantíssimo, né, altamente consolidado, mas e além de ser um evento de vendas e ser um evento de conteúdo, então, além dos estandes para comercializar os imóveis, é de oferecer conteúdos para informar, educar, enfim, levar conhecimento para o público geral. Então, esse é realmente um movimento que a ADEME vem fazendo cada vez mais, de traduzir, né, o funcionamento do mercado imobiliário e as leis numa linguagem acessível a todos. Maravilha. A função da ADEME uma coisa interessante também que a gente levou para esse Café com História, o Estatuto de Fundação da ADEME. E quando você olha assim os objetivos, apesar de fazerem agora em agosto 50 anos, são os mesmos, né? Que é o quê? Levar à sociedade o que de melhor tem de ser feito, levar aos associados uma prestação de serviço como entidade e uma proteção a ela, aos seus associados, dialogar com o poder público, para que a gente consiga encontrar o equilíbrio, perfeito, zelar pela segurança jurídica dos dois lados, tanto para o cliente como para os associados, e fazer com que a entidade ela tenha a representatividade que cabe a ela, perante a sociedade, perante o mercado. Isso você acompanha e acompanhou de dentro também, Zé, que foi sempre o que pautou a ADEME, o diálogo. A ADEME ela sempre procurou dialogar, participar, dividir com a sociedade, com os governos estaduais, municipais e federal, e também com as entidades de classe, né, com todas as entidades de classe, porque a gente sempre prega e pregou ao longo desses 50 anos que o que resolve as coisas é sentar, dialogar e encontrar um caminho. As divergências são positivas, porque fazem com que todos cresçam e amadureçam, e ao mesmo tempo ela faz com que a gente encontre um caminho. E o que Viviane falou muito bem aqui é a importância da relação com a sociedade.
a gente tem, nesses últimos anos, cada vez mais levado a entidade para que ela se comunique com a sociedade, para que a sociedade entenda o papel da ADEME, dos seus associados, e o quanto o mercado imobiliário beneficia a vida das pessoas, né? Em tudo, seja no saneamento, seja na infraestrutura, seja no lazer, seja no investimento até financeiro, né? Ao ter o comprador que compra um imóvel que sempre tem a sua valorização, e a segurança e a satisfação que qualquer um de nós sempre tem quando compra um imóvel, sabendo a gente que no máximo as pessoas compram até a gente vai uma vez e meia um imóvel, né? Você faz pela média, né? Ao longo da vida, e reúne ali toda a sua economia de uma vida para comprar um imóvel, e às vezes não se preocupa com o registro da incorporação. Perfeito. Ela não sabia o que era um registro da incorporação. E a pessoa vai comprar uma televisão, pede logo a garantia, quer saber quem é que dá assistência técnica, né? Quer a nota fiscal. Se ao comprar um imóvel ele não tem isso, né? Como a gente fazer despertar chegar essa isso. importância até ele? Aí, você citou aí, às vezes gasta economia e às vezes gasta o que não tem. Quando a gente pega um financiamento, e a grande maioria acaba aderindo ao financiamento, que é um ponto que a gente vai tratar aqui, mas adere a um financiamento de 25 anos, a pessoa ganha 8 mil, 10 mil, vamos botar 12 mil hoje, numa categoria que é o Minha Casa Minha Vida, faixa 4, vamos colocar assim, mas a pessoa assume 35 anos de financiamento, quando ele ganha 10 mil e compra um imóvel de 500. Né? Então, não só compromete aquele dinheiro que ele tem, como o futuro dinheiro. Então, sem dúvida nenhuma, prestar esse papel, dizer o seguinte: estou comprando algo que está valendo e tem segurança jurídica para poder pegar e fazê-lo, eu acho assim de uma importância sem tamanho, e esse zelo que a ADEME faz com isso vem de outros presidentes, Cláudio, que você segue à risca isso de maneira muito veemente, ou seja, de que não se deixe colocar o produto, o empreendimento na rua sem esse registro de incorporação. E a ADEME persegue isso muito fortemente, a gente sabe disso, e um dos exemplos mais categóricos, trazendo história, eu me lembro quando chegou a JHSF, que tinha o lançamento para ser feito no Horto Bela Vista, uma maquete linda, maravilhosa, show do filho de Frank Sinatra. Imagina aí. Isso no Teatro Castro Alves, e eu não sei quem era o presidente, eu sei que teve o apoio de todo mundo, Cláudio, todo mundo, eu sei que fecha a maquete, porque não tinha ainda o registro de incorporação. Então, 1.000 convidados, 1.500 convidados numa noite, com o governador, com tudo mais, e a maquete fechada. Então, isso mostra a lealdade que a ADEME tem, a seriedade que essa entidade tem no zelo para você, consumidor, para você que está trabalhando, vendendo aquele imóvel, com o corretor de imóvel. Então, eu acho isso maravilhoso e cada vez mais próximo. Mas eu queria aproveitar esse assunto muito importante do registro de incorporação, de saber do seguinte: a gente sabe também que nós que labutamos no mercado, a gente sabe da dificuldade que o incorporador também tem de que os processos sejam um pouco menos burocráticos, né? A gente tem um exemplo maravilhoso de Fortaleza, que hoje praticamente você consegue com muito mais agilidade esse registro de incorporação. Como é que vocês estão vendo aí, junto aos órgãos públicos, né, essa movimentação de tentar facilitar a vida? Porque quando o registro de incorporação, seguindo o passo a passo que a lei exige, né, que tem que ser seguido, ele é acelerado, acelera-se contratações de mão de obra, o mercado imobiliário de uma certa forma se movimenta muito rápido, e a economia do local agradece por isso. Mas a gente vê também alguns casos passar de 1 ano e meio de luta, de labuta, e isso aí atrasa todo o planejamento financeiro. Às vezes o cara vai lançar um empreendimento, o comportamento do consumidor já mudou, que já vai lançar um empreendimento de uma certa forma até um pouco defasado, né? Como é que vocês estão vendo aí o esforço público para ajudar o mercado imobiliário em agilizar, dentro da segurança, né, os registros de incorporação? Nós falamos aqui há pouco tempo de como nossa diretoria tem se colocado perante o associado.
né, a gente se coloca sempre como um prestador de serviço para o associado, no apoio naquilo que ele precisa na sua demanda. A gente sabe que tem caso a caso também, né? Sim. Tem coisas que são mais, em projetos que são mais rápidos, tem projetos que você tem questões fundiárias, você tem outras dificuldades que vão surgindo ao longo do tempo, mobilidade, que demandam vias, mais né? tempo, né? Que impactam mais, né, o bairro onde vai estar, a rua onde ele vai estar, que requer realmente mais um cuidado. Cuidado maior, né? Fortaleza você falou, mas também Fortaleza, o que é numa aprovação de projeto automática em 24 horas, 48 horas, como eles estavam querendo fazer, são empreendimentos pequenos, né? É o uniresidencial e o unifamiliar. Quando você vai para um prédio de médio aí de 100 unidades, 80 unidades, ele também requer uma análise, porque ele traz um impacto no entorno importante, onde ele vai ser feito e requer realmente um estudo, né? A gente vê o crescimento da cidade, vamos dizer assim, como um todo, em tudo, né? Então, é no trânsito, é o impacto que você vai causar no trânsito, é a vizinhança, né? É a infraestrutura do bairro, se ela existe, não existe, o que precisa ser feito. Então, isso realmente tem que ter um estudo mais cuidadoso para justamente fazer aquilo que a gente quer, é a gente levar o benefício para a sociedade. Né? E então todo o trabalho que nós temos feito sempre é esse ao longo desses 50 anos, do diálogo, como a gente falou, e da aproximação e de fazer com que as coisas andem dentro do prazo menor que seja possível. A gente sabe que como o mercado imobiliário é um propulsor de geração de emprego, é um propulsor de geração de renda, é um propulsor de arrecadação de impostos por parte do município e do Estado, em função dos empreendimentos que a gente lança. Todos eles têm o interesse de que esses empreendimentos sejam aprovados mais rápido, e que ele comece a gerar receita também para o município e para o Estado. E a gente sempre tem contado com o apoio dos dois, tanto o governo estadual como o governo municipal, para dar a celeridade. Excelente. Além da aprovação, a gente tem aí sim também uma mudança, que nossos cartórios foram privatizados. Então, isso, no primeiro momento, gerou uma demora maior do que o que deveria até ser, de fato, no registro da incorporação, né? Mas os cartórios, ao ser privatizados, os oficiais precisavam tomar pé do que tinha até então, né? E regularizar algumas situações que existiam, para que a partir daí eles também passaram a ser empresários, né? Ele tem um negócio na mão dele. Começaram a ter prazo também. Tem prazo, que aí foi... E concorrência, né? Começou a ter as concorrências também dos E vai nomes, né? aí uma das ações da ADEME junto ao Tribunal de Justiça, que eu não sei se você se lembra, mas a gente pagava antecipado. Eu lembro. Né? E foi um dos pleitos que, vamos pagar na entrega, né? Então, para que o serviço também ele seja mais sério, e vamos ter prazo para cumprir aquilo que demanda. Então, como o cartório é uma empresa como a nossa, né, ele também tem que andar rápido para que as coisas aconteçam para ele e aconteçam para nós, né? Então, isso também tem melhorado bastante, tem muito a melhorar, lógico, sempre que a gente tem sempre como melhorar as coisas, as demandas vão aumentando. O nosso mercado, infelizmente, ele é um mercado que oscila bastante, a gente tem bons momentos, tem excelentes momentos, médios momentos e momentos de baixa. De baixo, sim. Né? E aí a gente começa a também sentir os efeitos da economia, que é como a gente está hoje, onde você tem uma taxa Selic de 14,25 e deve ir para 14,75, onde o mercado ele começa também a dar uma desacelerada. A gente já brincava desde a época antiga de que taxa de juros acima de 2 dígitos, o mercado anda lateral, né, digamos assim, ele não faz o crescimento que ele poderia vir a ter, né, Cláudio? E aí começam os desafios. Exato. De novo, e eternos. E aí eu vou trazer aqui para isso. Esses desafios, essa luta, e a ADEME sempre teve como uma característica no marketing, e continuou isso, que é premiar essas empresas lutadoras, que por mais que tenham dificuldades aqui, vencem
E hoje, depois Cláudio vai para a segunda pergunta, Cláudio responder, né? Como é que a gente está em número, lançamentos, vendas, porque é um retrato desse. Claro. Inclusive Esse essa momento. celeridade do registro de corporação. Se você tem muito bom número de lançamento, é porque liberou. E é claro que tem esse momento de avaliação. Mas a ADEME sempre premiou essas empresas, esses profissionais, e inclusive afins, né, que circundam o ecossistema. E está vindo aí uma nova edição do Prêmio ADEME. Como é que está isso, Viviane? O que é que está se esperando? E conta um pouquinho aí para o pessoal saber. Se não dá tempo de se inscrever, como é que está isso? É uma edição que promete muitas emoções. Assim, já é um evento que realmente tem uma carga de conteúdo assim, muito rica, né? Porque a gente... É uma coisa que a gente fala também, que assim, não só as empresas que estão ali sendo reconhecidas, os profissionais, não é um evento apenas para o mercado imobiliário, ali, para quem participa, mas é também muito importante para a sociedade de forma geral, porque apresenta ali os projetos que concorreram, os que venceram, por que eles venceram, quais foram os profissionais que se destacaram. Então, assim, acaba apresentando ali uma referência para quem está na busca do imóvel, para quem quer conhecer melhor. Então, eu acho que é mais uma oportunidade que a ADEME tem e que aproveita muito de levar esse conhecimento para o público geral, né, e facilitar a vida dos compradores de imóveis, porque fica mais fácil identificar ali o que é que deve ser considerado, né, o que é que valeu o prêmio ADEME. Então, é um evento realmente muito importante, né, e que merece todo o reconhecimento que já tem. E eu sugiro colocar a Vitalmed lá de nossa querida Priscila, que é um evento taquicárdico, porque você tem a expectativa para saber quem venceu. Na hora. E isso é muito legal, só sabe lá na hora e as pessoas ficam aflitas. Né? É muito legal, realmente, essa expectativa, né, de conhecer o resultado. É o suspense do Oscar mesmo. Eu acho bacana, porque acaba com isso também, tendo a oportunidade, quem não participou, participe, vocês associados, mas de alguma forma de você premia não só o que ganha, mas também aqueles que concorreram e que foram votados. Eu acho que esse foi um grande diferencial que foi criado. Foi Marcos Vieira Lima, não foi? Eu acho, não lembro exatamente quem foi que trouxe um pouquinho isso, mas que eu acho bem bacana essa ideia de fazer isso. E Cláudio, assim, me apresenta aí como é que está o ano, como é que está passando o trimestre. Geralmente é feita a avaliação trimestral. Você trouxe aí, eu não sei se foi Viviane, você, mas qualquer um dos dois pode responder isso, mas trouxe também a Brain junto para poder, digamos assim, chancelar, né, esses números que estão sendo trazidos. E como é que está o nosso mercado nesse primeiro trimestre? O que é que você está esperando aí para 2025 com essas taxas que devem acabar aí em torno de 15 e alguma coisa, né? Zé, antes de falar um pouco de número, o prêmio também é um reflexo do que a gente quer para a nossa sociedade, da aproximação com a academia. Né? Foi há uns 6 anos atrás, 6 anos atrás, nós criamos o Prêmio de Inovação Acadêmica, que é justamente para trazer os alunos de graduação, de pós-graduação, da área de engenharia e arquitetura para participar da ADEME, para estar apresentando aos associados da ADEME todo o seu trabalho ao longo da sua graduação ou da sua pós-graduação, junto com seus professores, que são seus mentores ao longo desses anos. E Viviane é quem coordena isso. A gente encerrou, a procura desse ano está tão bacana assim, que a gente encerrou ontem, domingo, meia-noite, foi encerrada a inscrição. Né? Hoje já teve a primeira reunião de qualificação dos participantes, né, dos concorrentes. Todas as nossas categorias estão preenchidas com vários candidatos para todas elas, né, o que também é bacana, o que vai dar aquela expectativa ali, né, na hora da apresentação. A gente está preparando um evento como todos os anos, mas a gente sempre procura, encerrou um evento, a gente já tem que avaliar e projetar o próximo para fazer com que ele, de novo, atenda e supere a expectativa em relação ao anterior. E esse ano a gente vem com as ações dentro do prêmio sensacionais, assim, eu sou suspeito para falar. Ele gosta. Ele gosta que ainda não pode falar, não pode dar expectativa, né? Mas de alguma forma, e outra coisa que eu acho bem bacana do prêmio é que traz sempre
eu vejo uma busca de um lugar novo, apresenta lugares novos da nova cidade, né? Quantos eventos foram feitos em lugares assim, louco, que bacana, e sem dúvida nenhuma traz uma sensibilidade para quem está indo ao prêmio e depois está convivendo, poxa, realmente é bem esse bacana. Esse é outro isso. movimento dele, do nosso presidente aí, que é outro presente, porque a gente, além do evento, é o que você falou, a gente tem o prazer ali de conhecer, muitas vezes conhecer, porque a gente não conhece muita coisa na cidade, né? Então, o Palácio do Rio Branco, para mim, foi um dos marcantes, não foi não, Cláudio? Foi. Nossa, quando lindíssimo, o né? negócio estava não sei quanto tempo ali fechado e encontrou-se para fazer um evento, eu digo, nossa, que bacana. O que a gente quer é isso, né? Valorizar a nossa cidade, valorizar o nosso estado e a nossa história. Nós somos a primeira capital, nós somos o primeiro estado do Brasil. A gente tem coisas aqui... Tem muita coisa para contar, né? Pois é. Para mostrar, né? E a gente tem que mostrar essa nossa história, essa nossa cultura, a força, né, do nosso estado, da nossa cidade. E foi por isso que a gente fica procurando sempre um lugar diferente para que as pessoas conheçam, vivenciem e tenham aquele impacto logo na chegada, né? Assim, a gente prepara Viviane e Cida... mandar um abraço, Cidão! Beijo bem grande. São assim, fantásticas e como as coisas têm que ser, né? Feitas com muita paixão, muita dedicação, né? Entendendo o movimento de tudo, tentando saber como cada pessoa reage a determinados movimentos para que a gente, no fim, consiga fazer um evento super bacana que cada ano que passa traz mais prazer em fazer, né? Você sabe que toma tempo da nossa vida, né? A gente tem que abdicar. Abdicação total. Isso foi um engodo que eu caí, viu? Quando eu fui a primeira vez lá para Demi, eu digo, pô, vou ter quarto de graça na convenção, vou ter não sei o que, nada. É o primeiro a pagar, então os diretores da Fiat. Se não cumpriu o curso, tem que ratear. Vai fazer conta, mas é muito bacana. Mas, Cláudio, diga aí os números. Vamos falar dos como números. é que está Salvador, Bahia, melhor dizendo, em relação a esses números, comparativamente, inclusive, a outra cidade do Nordeste. O que é que você vê? E só para acabar o prêmio de inovação acadêmica, que a gente tem também o nosso ADMcast, né? Tá aqui do lado, nossa querida Camila, apresentadora. Então, quando eu tiver falta, já sabe para o telefone que você liga, viu? Gente boa aí. E a entrevista que ela fez com os vencedores dessa última edição foi assim bastante emocionante, porque a gente conseguiu ouvir a história delas e a forma como elas passaram a ver a nossa entidade e o nosso mercado. Então é uma nova geração que chega, foi um aluno, os dois alunos foram da UFBA, né? Foram as duas. As vencedoras, e você vê o reflexo de todo esse trabalho ao longo desses 50 anos, como ele, ao se aproximar mais ainda da sociedade, você começa a ver a mudança também de como nós somos vistos por eles. Sem dúvida nenhuma. Posicionamento, esse drive, o especulador, deixar essa imagem tão errada que se faz e que se fez no mercado imobiliário. Então, vale a pena até ver esse episódio do nosso ADMcast, né? Mais de números, né? Você lembra, a gente fazia internamente a nossa pesquisa, né, com a nossa estrutura, que nos dava os números do nosso mercado. A Brain, ela vinha já fazendo a da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, da Abrainc, né, do Secov de São Paulo, e fazia da maioria dos Sinduscons em alguns estados e na totalidade das ADMs de todo o Brasil. E isso fazia também com que, por incrível que pareça, você se lembrar, Zé, até 10, 15 anos atrás, o mercado brasileiro ele não tinha os números do mercado imobiliário. Né? Justamente por isso, porque cada um tinha a sua pesquisa, né? Você não tinha como para juntar, não existia as unificação, informações. porque não tinha homogeneidade na informação. Então, a Brain foi a que foi escolhida e venceu a concorrência, para que ela pudesse sim aí ter toda o mapeamento, né? E todo a seleção e a quantidade, né, a quantitativo de todo o mercado imobiliário no Brasil.
E hoje a gente tem aí os índices que são utilizados e as divulgações que a gente vê e as informações com a base sólida. Então ela passou a fazer parte da ADEME também, vem chancelando, a gente tem as apresentações mensais e trimestrais e sempre na convenção, a do final do ano, onde a gente apresenta todo o desenvolvimento do ano que se encerra. O ano 2024 para a gente foi um bom ano, né? Nós crescemos 24% em relação ao ano de 2023, atingimos a marca de 5 bilhões 280 milhões de reais em venda. Né? Ficamos aí praticamente empatados com Fortaleza, que foi um mercado que cresceu bastante nos últimos anos. Né? Até um movimento que a gente conversava aqui também, a gente acabou tendo aqui no nosso estado um encolhimento da classe média. E Fortaleza teve um movimento ao contrário, ele teve um movimento de expansão da classe média, que é o maior consumidor do imóvel. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida tem um peso importantíssimo, né, mas é um programa de governo. E o mercado, ele se faz realmente... A partir dali, né? A partir dali da classe média que a gente tem. Então, mas a gente encerrou com esse crescimento de 24% aí em relação ao ano passado. Né, foram 13.280 unidades lançadas, que também superou até aquele movimento de 2008, 2010. Né? A gente conseguiu superar ele. Em VGV a gente cresceu 14% em relação ao ano de 23 também, e que, enfim, trouxe aí, a gente vê os lançamentos, lógico que muito, como ela falou aqui, nos lançamentos smart, né? Nos compactos, nos standard de entrada. E a partir do ano de 2024, a gente teve um mês de janeiro muito bom. A gente cresceu em relação a janeiro de 24, 65%. 2025 agora, janeiro de 2025. 65% sobre 24%. Bom. Né? Veio o carnaval, que dá aquela parada, e a gente tinha uma expectativa realmente de que o mercado ele continuasse crescendo. Mas, infelizmente, com o aumento das taxas de juros, que são necessários para curar os males que a gente vem sofrendo, né, aí na economia, né, fizeram com que o mercado ele desse uma parada para poder entender e também para começar essas obras. Né? Ao mesmo tempo que a gente deixa de lançar, a gente também começa as obras. E aí a gente viu nos últimos dados do IBGE que a construção civil foi a terceira indústria que mais gerou emprego. E aqui na nossa cidade, no nosso estado, foi o setor que mais gerou emprego, né, no mês de janeiro e fevereiro desse ano de 2025. Então, o poder da construção civil, do mercado imobiliário, de você gerar, né, negócio, de você gerar empregos, naquela fase do pré-lançamento, do lançamento, né, como você movimenta uma cadeia muito grande de profissionais, de indústrias, e no momento da construção, que aí vem principalmente da mão de obra direta, que hoje é um grande desafio para a construção civil, né, que falta mão de obra. Verdade. Né? A gente vê assim, ao mesmo tempo que a gente segurou os lançamentos, a gente tem uma falta de mão de obra e principalmente uma mão de obra qualificada. Né? Por mais que a gente tente incentivar, formando profissionais, fazendo, a gente ainda hoje tem um grande desafio que é melhorar a nossa produtividade e melhorar e voltar a fazer com que essa população que hoje está desempregada ou que está procurando um emprego, ela volte a observar a construção civil, que é uma grande oportunidade de geração de empregos e de crescimento pessoal e profissional. Perfeito. Eu queria aproveitar, Azevedo, falando um pouco de desenvolvimento, né? A gente sempre fica aguardando com ansiedade os novos PDDUs, né? A gente teve um boom maravilhoso, principalmente no Horto Florestal e agora aqui no Caminho das Árvores. A gente percebe claramente como um PDDU bem estruturado, ele leva o desenvolvimento de uma região de forma muito impactante. Porque não é só a construção civil, você desenvolve a parte comercial, né, do comércio de uma forma geral, hospitais, escolas, tudo cresce junto
a um PDDU que, claro, tem o viés principal e importante de desenvolvimento daquele local. Como é que vocês estão, a expectativa de vocês para essa nova rodada? O que é que poderia melhorar no PDDU de Salvador para que ele traga só coisas positivas? Porque tem o consumidor que não está muito atento ao que vem pela frente, ele sempre é um pouco temeroso, né? A gente estava falando sobre isso, né, Cláudio, da necessidade da verticalização, né? Porque tem muita gente morando e pouco terreno, e pouco espaço, e a gente precisa abraçar essas pessoas, né, na sua moradia. Então o PDDU passa a ser extremamente importante nisso. Como é que vocês estão? O PDDU é fundamental, né? Se a gente observar em 2014, quando foi feito aquela última revisão do PDDU, a gente tinha bairros na cidade que você só podia fazer prédios residenciais, outros locais você só podia fazer prédios comerciais, outros locais você só podia ter comércio, né? Outro lugar você só podia ter clínicas e hospitais. Então a cidade ela era muito fatiada. E aí vem o crescimento populacional, o aumento das demandas por serviço, o aumento da demanda das pessoas por locais para trabalhar, por locais para comprar, por locais para ter o seu atendimento de saúde, e você começou a criar o que? O caos no trânsito. Sim. Porque o tempo que a pessoa passava para se locomover de casa para o trabalho, do trabalho para o comércio, era muito grande, e você perdia um tempo circulando, né, de uma forma não muito racional. Com essa mudança do PDDU, a gente começou a ver o que a gente tinha em alguns bairros, né? Se a gente olhar para lá, para aquele tempo, a gente tinha os bairros mais tradicionais já estabelecidos, com comércio, residência e serviços, que era bairro da Graça, da Barra, né, do Canela, do Campo Grande. Consequentemente, Pituba, demanda maior, preço do metro quadrado maior. Né? E um pouco ali do Imbuí, que já tinha uma vida própria, né? Itapuã, e o resto espalhado e um vazio. Né? Com essa mudança do PDDU, você vem, puxado pelo mercado imobiliário, desenvolver toda essa infraestrutura de serviços para a população dentro desses bairros, o que facilita a vida de todo mundo, traz mais conforto, traz menos mobilidade das pessoas dentro do nossa cidade. Então o PDDU ele é fundamental não só por isso, mas também porque ele mostra o planejamento da cidade, daquilo que a cidade precisa para poder ela ter a sua sustentabilidade. O que a gente discute muito e que a gente vê o que acontece em toda a grande cidade hoje é que a gente tem que verticalizar as cidades, até por uma questão também de sustentabilidade, porque ao você verticalizar, você faz com que você tenha os recuos laterais, que faz com que a ventilação permaneça. Você concentra um maior número de pessoas num determinado local, diminui a pressão sobre a cidade para que ela tenha que ampliar o sistema de saneamento, que ela tenha que ampliar o sistema de transporte, que ela tenha que ampliar o sistema de saúde. Imagine se a gente só crescer horizontalmente. Numa cidade como Salvador, que é uma península extremamente limitada, que só tem o vetor norte para crescer. Como é que você vai se expandir de uma forma horizontal para atender o crescimento de uma população que, se você pegar de 1970 para cá, a gente cresceu praticamente quase 10 vezes, né? Em torno de 8 vezes de crescimento do ano. Como é que você sustenta esse crescimento se você não puder verticalizar para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, para que as pessoas tenham as suas necessidades atendidas? É só dessa forma. E além do PDDU, a gente tem também o Código de Obras, que é importante para executar aquilo que está planejado, né? Então, esse é a Bíblia e o que há de mais desejo, importante, né, para o desenvolvimento e o crescimento das cidades é o plano diretor, que nós estamos abertos, estamos dialogando com o município, os municípios, né? Já temos aí alguns municípios que já fizeram a sua revisão o ano passado,
estamos iniciando com outros municípios, para que a gente leve outras experiências, leve as demandas do setor, que é importante o setor público também saber o que é que nós estamos projetando para o nosso mercado. Sim. Né? Como é que ele vai também se preparar para atender a demanda Perfeito. que a gente está colocando e a população vem nos pedindo para que ela seja atendida. Então, é com o diálogo, é com a participação de profissionais, é com a participação dos empresários, é com a participação do poder público que a gente vai fazer um PDDU melhor para que a gente consiga fazer com que nossas cidades continuem a crescer de uma forma cada dia melhor e mais amiga do cidadão. Esse é um ponto polêmico, aí eu vou trazer aí para a Viviane, que é a ideia da verticalização. A gente fala, mas existe sempre quem olha como sendo algo ruim. E aí como tentar trazer isso e comunicar, estamos aí com o podcast para poder pegar e fazer isso, contem sempre com a gente também, para poder dar notoriedade com isso, e acabar um pouco daquela falta de diálogo, de discussão que existia antes, né? Entendia que fosse construir, ia sombrear a praia, e que a praia ia ficar escura, e aquelas conversas todas, quando a gente vê que não. E eu queria aproveitar também, Viviane, para poder trazer para o debate, que é o seguinte: o quanto tem aumentado esse metro quadrado em relação às outras cidades, ou seja, Salvador deu um pico muito grande, principalmente quando a gente trata aí desse alto luxo, bairros que antes a gente entendia que estava com preço por metro quadrado aquém do que deveria, hoje melhorou bastante. Vitória, né? Você tem um pia, você ter locais como Patamares, que você fica de frente para o mar, e que existia uma resistência muito grande, e eu acho que se deve também às grandes intervenções que foram feitas tanto pelo poder estadual quanto pelo poder municipal, né? Das viabilidades, VLT, BRT, praças, orla toda Nova orla, né? Revigorada, isso tudo movimenta, e que o papel da ADEME junto a isso tudo se faz muito importante. Mas como passar muito dessa comunicação de tudo isso? Né? Sem dúvida, Azevedo. É exatamente na linha do que o Cláudio falou, começando primeiro pela verticalização. Assim, a gente mostrar para o usuário da cidade, não é para o cidadão, para quem usa, para quem se desloca, para quem... as consequências de não ter a expansão da cidade através da verticalização, né? Então, isso que o Cláudio falou, é uma sobrecarga muito grande para a administração da cidade, né? Em todos os serviços que são essenciais. Então, quando você imagina que ali, para você fornecer um serviço público para um morador e fornecer para 80 moradores no mesmo endereço, é uma preocupação que tem que ter agora, pensando nas gerações futuras, né? No que a gente vai deixar, que cidade a gente vai deixar para os nossos filhos, né? É um espaço que seja passível de administração, ou é algo que não tem condição de ser administrado, né, de forma adequada? Então, a verticalização é realmente uma solução nesse sentido. E, claro, que respeitando todas os limites, que são essa preocupação com o sombreamento de praia, não é que isso vai deixar de ser respeitado, nem de ser considerado, mas não é a verticalização em si que é o problema, pelo contrário, né? O que a gente entende é que é a solução. E em relação ao preço, assim, a gente vê também, na linha do que o Cláudio falou, da gente não ter essa classe média, então a gente vê realmente uma recuperação de preço, né? A gente vem acompanhando essa melhora no preço de venda, né, por parte de quem realiza, né? Então, a expectativa de que agregue o valor que realmente tem ali ao empreendimento. Mas o que a gente vê ainda é muito um movimento de recuperação, né, Cláudio? A gente ainda vê um espaço... Salvador assim, ainda é muito barata. Ainda é muito barata. A gente tem esses extremos, como a Azevedo falou, né, Vitória. Mas, assim, para o que não é esse altíssimo luxo, a gente ainda vê um preço muito defasado, né? Então, é um movimento que aos poucos a gente vem conseguindo encaixar, porque também depende muito da capacidade de pagamento. Não adianta a gente, né, apostar que vale mais se não tem renda, né, que comporte o pagamento. Então, é um movimento coletivo aí que a gente vem, como você falou, contando com a contribuição da prefeitura, do governo do estado, da própria economia, com a geração de emprego, né, renda, educação. Ou seja, é um complexo, né, um movimento muito, né, complexo, sistêmico, para a gente ir conseguindo essa recuperação que a gente vem conseguindo no preço de venda. E, Cláudio, sobre essa questão de aproveitamento que a gente fala sempre aqui, eu e Dimitri, do que já está pronto.
Então a gente tem hoje aí um movimento acontecendo na Rua Chile, claramente ainda, mas muito voltado para ainda a parte hoteleira. E na minha cabeça, quando a gente roda por aí pelo mundo, a gente vê o mercado imobiliário sendo um grande protagonista dessas áreas do centro histórico para residência, para moradia. E eu fui recentemente... Trazendo vida, né? Trazendo Diária, vida, né? diária e noturna principalmente. Porque de uma hora o comércio fecha, tem uma hora que o hotel, o cara vai para outro local, e aquele dia a dia ali é preciso ser movimentado. E a gente é privilegiadíssimo. Eu fui para aquele Borges, né? Ali em cima na Rua Chile, nossa, aquele é o mar, e quem não foi, vá. Fantástico, uma vista maravilhosa, um ambiente que você desfruta do que é a nossa cidade com essa coisa maravilhosa, mas poucas residências ainda. Então, como é que você vê esse movimento? E olha, como você bem disse, lá a gente aproveita tubulação que já está feita, a gente aproveita energia, poste que já está posto, enfim, ruas que já estão feitas. Então, nossa, por que a gente não cada vez explorar quando a gente tem uma Rua Chile, um comércio fantástico? A gente primeiro tem que parabenizar os governos estadual e municipal pelos investimentos que estão fazendo no centro histórico. Verdade. Né? E pela disposição de querer também resolver o centro histórico, né? Porque o centro histórico ele vai ser resolvido com vida. Para ele ter vida, ele precisa ter residência. As pessoas precisam morar, precisam entrar, sair, movimentar, porque o comércio volta, o restaurante abre, né? Então, esse movimento tem sido feito já há algum tempo e há alguns anos, tanto pelo governo estadual como pelo governo municipal. A ADEME tem participado ativamente disso. O Renova Centro teve uma grande participação. Tive uma entrevista com o Bruno e ele, o prefeito, e ele, sim, apoia aí muito e diz que houve muita participação da ADEME nesse sentido. Isso. E que é um projeto realmente maravilhoso. Único. Né? Único no Brasil, inclusive com condições excelentes para investimento. E a gente começa a ver, e óbvio que aí também foi mais pela hotelaria, né, que a gente começa a ver aquele movimento com o Fera, com o Fazano, né, o próprio Gorges, agora o Palacete, e você começa a ver o movimento também, e aí necessário, que é a ocupação não só do comércio, mas também ali da cidade alta, né, do seu centro histórico, que foi uma decisão acertada do município de manter. Porque quando a gente teve ali na década de 80, que o comércio ele migrou todo para a região onde a gente está aqui, da Tancredo Neves, né, houve um esvaziamento do comércio, e aí sim houve a sua degradação, e hoje a gente já vê de novo uma recuperação. Existe muita coisa para ser feito, exige. Né, a gente tem que ter os cuidados, porque é um patrimônio histórico também, que a gente quer que se mantenha, né? Que a gente quer essa ele é a vivo, grande disso, né? Porque como a gente falou aqui, é o primeiro estado, é a primeira cidade. Depois, se você me permitir, eu até lhe falar um pouco também sobre uma ação que a ADEME está fazendo para marcar os 50 anos dela, que vai um pouco nessa linha de preservar a história da cidade, né? De valorizar a história da cidade e os imóveis que a gente tem na nossa cidade, que são imóveis lindos. Né? Então, as iniciativas que foram feitas, principalmente agora também a Prefeitura criando seu fundo imobiliário, criando a Salvador Par, para que ela possa realmente desenvolver aquela região e levar vida para aquela região, para que ela cresça mais rápido. Né? A gente tem visto as intervenções que têm sido feitas, né? Com a Casa das Histórias, com o nossa Casa do Carnaval, Casa da Música, o próprio Mercado Modelo, revitalizada, toda aquela praça ali foi, a Conceição da Praia, né, onde nós vamos fazer um evento também bem bacana esse ano, depois a Viviane vai poder falar aí um pouco para vocês. Já houve o Prêmio ADEME, inclusive, em uma casa dessa revitalizada, requalificada. Então, e a ocupação lá da Cidade Alta, né, com a Prefeitura que permanece lá, valorizando, trazendo movimento. Então, e a gente, se a gente olhar, ainda está muito baseado no turismo, né? Uhum. E se a gente chega naquela região do Pelourinho, principalmente, você vê muito movimento, né, de turistas, até às vezes mais do que em outros bairros da cidade, né, ali naquela região, mas que dá um determinado horário, esvazia.
E isso é o que é ruim, que não tenha continuidade daquela vivência no local. Que é incrível, viu, Cláudio? Eu quero fazer um testemunho. Eu tive lá recentemente, eu tenho uma vontade, tenho um projeto grande, né, para poder fazer lá naquela área do Pelourinho, mas fui naquela Saldanha da Gama. E ainda existindo, gente, pessoas e comerciantes vivendo, conduzindo a família, já os filhos, vendendo ainda aquele negócio de som, microfone, caixa de som, guitarra incrível, e sobreviver naquelas ruelas ali, tendo vida. E as construções são lindas, né? Lindas. E que ainda muitas precisando de requalificação, mas a gente também observa a comercialização de diversos prédios daquele por empresas que com certeza vão fazer seus investimentos lá. Nós estamos em diálogo constante com eles também, estamos montando um grupo de trabalho para, em conjunto, tentar fazer com que os associados da ADEME, eles façam a aderência a esse projeto de recuperação do centro histórico, mas de uma forma coletiva e não individual. A gente sabe que o individual fica todo mundo sempre preocupado em ser o pioneiro. Verdade. E quando você vai com, sei lá, chegar lá 5, 6, 7 incorporadores de vez, criar um ambiente propício para aquilo, equilibrado para que não haja também uma concorrência desigual, as coisas com certeza vão fluir mais rápido. E um exemplo disso foi o Pitubaville, né? Exatamente. Que a gente até falou um pouco. O próprio bairro Aquários, Aquário. já aproveitando e falando da Faturhild, que é um dos nossos patrocinadores, o bairro Aquários foi criado nesse formato, né? Ele pouco diferente, porque na verdade é um grande incorporador. É um grande incorporador, mas que ele também rateou, né, vários terrenos para outras incorporadoras para crescer mais rápido. Porque se fosse ele sozinho, demoraria muito mais para se estabelecer ali, né? Exatamente, tive uma participação grande ali. É verdade. Eu sei disso. Trabalhou nisso, bem forte. Me diga, esse negócio dos 50 anos, o que é que está se vendo aí? É o livro. É o livro, né? Pois é, mais um presente aí da uma realização, na verdade, da ADEME, junto com a Caramurê, de Fernanda Berlander, que é um livro para trazer a história da cidade de Salvador, né, pelo viés das grandes obras. Então vai ser realmente um livro riquíssimo, que vai trazer uma história um pouco mais antiga e depois esses últimos 50 anos já com a contribuição da ADEME na transformação da cidade. Pois é. Vai ser esse lançamento, já tem data? Tem data em agosto, né, que é mais uma ação comemorativa do aniversário da ADEME, então vai ter depois do aniversário, vai ter o lançamento do livro, que a gente vai apresentar oficialmente aí, mas... Esse livro é mais uma forma da ADEME chegar na sociedade, chegar na população do nosso estado, da nossa cidade. A gente planejou desde o ano passado que a gente precisava fazer alguma ação da ADEME que ela se eternizasse. E nada mais eterno do que um livro que conte história, um livro que conte realizações, um livro que aponte caminhos. E isso é o que a gente buscou junto com Fernando, Chico Sena e Clariane, para fazer o livro da ADEME dos seus 50 anos. Então, nós vamos contar primeiro a história da cidade de Salvador, desde o seu primeiro projeto, das suas primeiras construções, da cidade Fortaleza, que nós fomos, né, de como ela cresceu, de como foi se expandindo através da urbanização das nossas regiões, como ela cresceu, como as avenidas de Vale desenvolveram o nosso mercado, como o mercado imobiliário puxou o eixo de crescimento da cidade, como foi aqui a região do Iguatemi, a região da Tancredo Neves, Vilas do Atlântico, Caminho das Árvores, a Pituba, né, os bairros planejados que nós tivemos ao longo desses anos, né, e a partir daí, do fundação da ADEME em 1975, nós vamos mostrar mais ainda como o mercado imobiliário, através dos seus associados, contribuíram para o crescimento e a consolidação da cidade de Salvador perante o Brasil e perante o mundo. E é um livro que será, além de distribuído entre seus associados, ele também será comercializado. São 1.500 edições, é um livro de 415 páginas,
1.500 unidades, né? 1.500 unidades nessa primeira edição. São 415 páginas, onde a gente pretende aí sim. E para a primeira, também até conversando com o Chico e com o Fernando, Salvador não tem um livro que conte a sua história, da sua construção. Né? A gente vai poder saber como foi feito o elevador Lacerda. Que beleza, cara. Qual foi a intenção... É um legado importantíssimo. De se fazer o elevador Lacerda, a comunicação da Cidade Alta com a Cidade Baixa, o aterro do comércio, né? Como desenvolveu, né? A Avenida Contorno, né? A Cidade Baixa, né? Ou seja, a gente vai começar a própria Vitória, né? Que a gente hoje é o bairro, né? De alto luxo, é o bairro que tem um metro quadrado mais valorizado, mas como foi que surgiu o bairro da Vitória, né? Que teve também um momento mais difícil. Eu acho que o mercado é carente mesmo desse tipo de informação. A gente fez um livro agora, Empreendedorismo Imobiliário, onde a gente participou, 29 autores participando do negócio, e você vê claramente que há um desejo, mas poucos livros, poucas iniciativas isso, né? nesse sentido, e eu acho que vindo da ADEME e trazendo história da cidade, fica um aprendizado, fica um livro de consulta, fica um livro de didático, né? Fica um livro para a faculdade, fica um livro de... muito boa ideia, parabéns vocês, muito boa ideia, e acho que vai ser sucesso. Vai. Foi um desafio grande, né, Vitor? Juntar, pegar informação, mas você está com uma pessoa maravilhosa, Chico Sena, e eu fiz um quadro, vai uma sugestão para o podcast também, viu, Cami? Eu me lembro que na CBN, quando a gente tinha um CBN Imóveis, eu levava Chico Sena a cada 15 dias lá para ele contar a história de cada um dos bairros de Salvador. Então ele vinha, trazia o dever de casa, Barra. Então ele ia. Cabula, que a JVF fez tanta coisa. Cabula, o bairro mais alto, né, que tem Salvador e tudo mais. Então, o que é que houve naquele bairro, o que é que chegou, e aí sempre trazia alguma coisa. Eu sempre levava alguém que pudesse estar fazendo, algum associado que possa estar, de alguma forma, empreendendo naquele bairro, e ele vai e contextualiza. Fica muito bacana, informativo e educativo, que esse é o grande propósito aqui desse BN Imóveis Cast, gente. Então, fica aqui já de pronto, a gente ainda vai para uma parte, que a gente está na parte de paz e amor, né, Dimitri? Ainda tem que apertar a parte aqui, doutor. Mais apertar aqui, doutor Cláudio, em algumas coisas, mas, e Viviane, mas nesse sentido, eu acho que está aberto aí para que a gente possa cada vez mais estar contribuindo para dar informação e educação a esse mercado imobiliário, que são vários atores que participam dele, que de vez em quando falta esse canal de poder estar falando, poder estar botando suas dores, inclusive, também, né? E acaba sendo isso. E aí, em cima disso, quer falar alguma coisa, Cláudio? Não, só para concluir o livro, o livro é assim acho que é uma grande realização da gente, Zé, e o livro está ficando fantástico. E eu me lembro que teve um livro fantástico, de 35 anos, alguma coisa assim, lembra disso? Teve um livro de 35 anos feito que foi muito voltado para a gente. Agora, né? Acabou ficando muito voltado para o incorporador, e foi, na verdade, um comemorativo. Eu acho que essa iniciativa socializa tudo isso que estava lá, formativo, apesar de já ter feito, acho que uma iniciativa sua também, quando foi feita uma exposição lá no shopping, onde mostrava grandes obras através de quadro e etc. E eu acho que cada vez mais a gente tem que mostrar, viu? Isso, e a ADEME faz um trabalho maravilhoso. É porque acaba ficando uma iniciativa anual e falta aquilo que fica sempre de consulta, que é lá. Eu acho que o livro vai sair a chave de ouro desse processo aí. Mas vamos a algumas coisinhas polêmicas, doutor Cláudio. Vambora. O programa tem que ter polêmica. Área verde do Morro do Ipiranga. Que confusão danada. A gente batalha, vocês fazem livro, fazem não sei o quê, faz evento, prêmio ADEME, faz renovação da prefeitura. Daqui a pouco aparece uma notícia dessa que não é única. Né? Você começa a ter a contestação também de uma área no Rio Vermelho, exatamente, que era antigo da Odebrecht. Nós já tivemos o caso do Maristas, nós ali no Canela. Então, como é que fica? O mercado imobiliário acaba sofrendo de algumas coisas, que das notícias que chegam aqui, vale para que toda a imprensa também olhe isso de uma maneira mais lúcida, mais, de alguma forma... imparcial até, né? Imparcial nesse sentido, porque senão
acaba atrapalhando o trabalho que está sendo feito muito extenso. Não é um ponto que pode ser fora da curva, ou que pode ser erro, ou que vai ter que ser conversado, etc., mas que não pode, de alguma forma, afetar tudo que a gente vem fazendo. Eu acho isso que deva ser trazido para deixar público aqui, né? E por isso que eu trouxe esse assunto aqui, que são os terrenos polêmicos, como esse que é o caso lá da Área Verde. Zé, primeiro, todos nós amamos nossa cidade. A grande maioria nasceu nessa cidade, como eu, você, Viviane, Dimitri e várias pessoas que estão nos ouvindo. Nos preocupamos com a nossa cidade e queremos o melhor para a nossa cidade, né? E acreditamos que tudo, e foi como nós iniciamos nossa conversa, precisa ser dialogado, conversado, debatido e se achar o caminho do equilíbrio, né? Nesse caso específico, e a gente sabe, primeiro que existe a legalidade, que existe uma lei, né, que permite que o município possa desafetar determinadas áreas. Segundo, aquela área é uma área que ela tem já por si só suas restrições, né? Então, aquela faixa que tem a vegetação, ela inclusive ela não pode ser retirada, ela não pode sofrer nenhuma alteração daquilo que existe hoje no seu perfil do terreno. Segundo, como eu falei, a gente tem as restrições e a gente tem ali ainda outros imóveis que permitem que se possa fazer a sua ocupação e verticalização. Então, que eu acho que a gente precisa mais de uma forma racional, de uma forma lúcida, de uma forma atenciosa, conversar sobre o assunto e encontrar o caminho que atenda às duas necessidades, né? O município tem as suas necessidades, a lei permite a ele que tome determinadas decisões. No caso, quem for e quem adquirisse, que o leilão foi suspenso, aquele terreno também, ela sabe das restrições que existem sobre aquele terreno e quer fazer algo que atenda à sociedade e não que ninguém vai investir um recurso em algo que não vai trazer benefício para quem vai comprar, porque senão as pessoas não vão comprar o imóvel, né? Então, o que eu acho só é isso, está faltando um pouco só mais de calma, né? De entender, né? De conversar, de saber o que é que aquele terreno pode ser feito, de que forma aquele terreno poderia ser ocupado, né? De que forma, o que é que vai se manter naquele terreno, né? Para que a gente tenha assim aí, não só naquela área, como outras áreas que você também falou, a necessidade da ocupação do crescimento da cidade. E eu acho que passa muito, né, Viviane, pelo processo de lei. Existe uma lei. Para que está se criando, está com expectativa agora de PDDU, de lei de ordenamento de uso de solo, onde vai dizer o gabarito é tal, pode subir tantos andares, pode recuo é tanto, é isso, pronto, seguiu. Depois de seguir, começa a haver a contestação disso e daquilo. Então, eu sempre faço uma transposição dizendo o seguinte: imagine se você que está nos vendo, ouvindo, você é dono de um seu terreno, você criou, você está ali imaginando que aquilo você vai vender, vai resolver muitas vezes sua vida, sua expectativa, foi um investimento que você fez, familiar, seu e tal. De décadas, está todo inclusive. lá numa regra. Daqui a pouco aparece porque um motivo que não seja plausível, lógico, né? E que vai se discute a sua propriedade, a sua capacidade de você poder vender um bem que é seu. Então tem que tomar muito cuidado, claro que com o público já rege algumas coisas, mas o cuidado tem que ser maior ainda, né? Porque está tratando de uma cidade que é nossa, que é de todo mundo, mas eu acho que tem que ser debatido, tem que ser trazido, tem que ouvir as duas partes e não se deixar levar e ter emoções muito fortes numa hora dessa, porque acaba de alguma forma prejudicando. E todas essas coisas que aqui falamos do ponto de vista da intervenção feita pelo público, pelo Estado, advém muitas vezes desse recurso, né? Que a prefeitura precisa ter para poder fazer esses investimentos. Você cobra melhoria urbana. Urbana, cobra a praça, né? Cobra energia, cobra a segurança, cobro a luz, cobro a saúde. Sim, mas tira dinheiro de onde? Né? Cobro que fique isento de IPTU, cobro que fique não sei o quê. Então,
tudo tem que haver ponderação, equilíbrio, para que a gente possa, de alguma forma, ter uma cidade que é o que a gente tanto ama e almeja. E eu sempre chamo a atenção de alguns que, de vez em quando eu ouço, que viaja daqui e volta de lá de Dubai, dizendo assim, nossa, que maravilha, quero voltar, vá, recomendo. Ao mesmo tempo está ele jantando, comendo, fazendo, se divertindo ali na beira lá da praia, onde está o hotel, onde está isso, onde está aquilo. Então, olhar isso com carinho, porque com certeza, sem evitando os exageros, com certeza, a gente vai fazer uma cidade bem mais linda e com todo o apoio da ADEME. Equilíbrio. Sempre. Essa palavrinha é Mágica e importante. Mágica e super importante. Doutor Dimitri. Estamos chegando naquele momento, né? Combinamos aí um horário, já dobramos a meta. Mas primeiro agradecer a vocês aí pelo pronto atendimento. Foi assim, a gente queria muito, né, Azevedo? Trazer o Cláudio, o Viviane aqui. Quantos pedidos, hein, Camila, para isso? Mas chegou o dia e a gente quer agradecer também nossos patrocinadores que nos apoiam aqui desde o início. A Direcional, que hoje é a líder em venda no metro quadrado no Brasil, né? Uma grande empresa nacional que está nos apoiando bastante. Fator Hilt, Cláudio aí tem história lá naquele bairro, naquela empresa também, que também nos apoiou desde o início. E agora o Grupo Todeschini, através da Criari, que é Ambientes Planejados, e a Italínia, que são móveis planejados, nos escolheram para estar divulgando a marca deles aí para o Nordeste. Eles vão vir muito forte aí agora, repaginando tudo, fazendo também um rebrand aí, né, do negócio. Eles estão fazendo... Exatamente, estão nesse momento aqui para o Nordeste e a gente tem um orgulho de contar com eles também aqui. Então, agradecer bastante vocês. Elo também. Elo Imóveis, a grande, 30 anos aí no mercado, forte. Mas eu queria chamar também a atenção, porque na verdade isso aqui é um braço. Como o podcast da ADEME é um braço da ADEME, o BN Imóveis Cast é um braço do BN Imóveis. Eu queria, de novo, divulgar para vocês, a gente criou uma plataforma de anúncio de imóveis, que é o BN Imóveis, vindo aí junto com o grupo empresarial do BN. Então tem o BN Hall, tem o Bahia Notícias, tem o BN Autos, tem o BP Money e tem o BN Imóveis, onde a gente permite que seja feitos anúncios por corretores credenciados ao crédito de todos os imóveis, como também as construtoras, incorporadoras participam daquilo para que possa lá anunciar e ter uma iniciativa baiana, né, trazendo a possibilidade gratuitamente de fazer esse anúncio. É gratuito. Então, e a gente está trabalhando para isso, a gente vai vir com clube de benefícios, a gente vai vir com eventos proprietários para poder exatamente fomentar e contar sempre com, digamos assim, um dedinho para apoiar a ADEME nesse caminho dela de poder ajudar o mercado imobiliário e tornar ele repugnante, porque ganha todo mundo, gente. Ganha. Sim. Todo mundo. Ganha você que é dono do imóvel, ganha você que está vendendo o imóvel, tem você que é o dono da barraquinha ali do lado, que é o dono do comércio. Mercado imobiliário sendo próspero, a cidade fica próspera. Então, suas considerações finais, Cláudio, suas considerações finais, Viviane, obrigado pela presença aqui. Viviane. Bom, eu quero agradecer também o convite. Realmente é um momento importante para a gente dividir, né, os feitos da ADEME, como a ADEME vem encarando os desafios, né, propondo soluções. Então, eu agradeço pelo convite em nome da ADEME e garanto que é um ano que promete aí muitas ações importantes em comemoração ao cinquentenário aí da ADEME. Se você já faz sem ser 50 anos, imagine esses 50 anos. Né? Doutor Cláudio. Zé, agradecer vocês, parabenizar vocês pelo programa, pela forma como vocês comunicam o mercado imobiliário, divulgam o mercado imobiliário com conteúdo, com anúncios, com entrevistas, que é o que a gente precisa, fazer com que as pessoas também entendam o que é o mercado imobiliário e quais são os objetivos do mercado imobiliário, o que é que ele quer trazer de benefício para a sociedade e de que forma ele pode contribuir para o desenvolvimento e o crescimento de todos. Né? Dia 13 de agosto faremos os nossos 50 anos, né? Teremos um evento bacana, bastante importante para a ADEME, né? E para a nossa cidade, eu acredito que para toda a sociedade, onde a gente fará ali também um pouco de um olhar para todos esses 50 anos,
através de seus representantes, através de seus ex-presidentes, seus diretores, de seus associados. Vamos ter um evento bem grandioso para comemorar essa data bastante importante para todos nós. Seguiremos com o nosso Café com História, seguiremos com o nosso Prêmio ADEME, criado aí na gestão do nosso grande amigo Mário Gordilho, quando presidente. Seguiremos com nossos ADEMEs em pauta, com o nosso ADEMEcast, e encerraremos o ano com nossa convenção, que também... Fórum de Sustentabilidade. Nosso Fórum de Sustentabilidade, agora no segundo semestre. Semana, final desse mês, a gente já tem o Prêmio ADEME. Hoje, como eu falei, foram encerradas as inscrições e já começou a ser feita aí a qualificação dos participantes. Então, vem muita coisa para que a gente possa... O Saber em Construção, importante. Evento também criado esse ano na edição dos 50 anos, junto com a ISPM, para que a gente possa trazer também para nós mesmos, mais qualificação, mais conhecimento. Quero lembrar também, Cláudio, você, de que a convenção, além de ser um fato que você se junta todo mundo lá para você ter a oportunidade de aquelas pessoas que às vezes você não conhece, você tem a oportunidade de estar num lugar maravilhoso e desfrutar dessa pessoa, como também é motivo de trabalho, porque tem um FLIME lá, né? O FLIME a gente já começou, o ano passado foi fantástico, dentro da convenção, o item mais bem avaliado foi o FLIME. Imagina, com suas palestras. Eu participei disso, na criação, inclusive do nome, que a gente tinha dificuldade para achar o nome que pudesse botar nesse negócio todo, né? Isso. Forte liderança do mercado, foi bacana. Já começamos a desenvolver a pauta, vai ser bacana, palestras aí já temos algumas confirmadas, que vão trazer aí também muito conhecimento, fazer a gente pensar. O que a gente quer é isso, é fazer a gente pensar e tocar cada pessoa, cada participante e levar isso através dos veículos de comunicação para toda a sociedade. Mais uma vez, obrigado a vocês, uma boa noite. Espero o próximo convite. Não tem a dúvida não, que já ficou muito assunto pendente, doutor Cláudio. Você não tem ideia, doutor Bianchi também. Então, muito assunto pendente que a gente vai poder fazer aqui, mas não tem como ser diferente, Eu acho que se fosse para ser, era para ter o quadro ADEME aqui dentro do BNMOB, porque é muito assunto que a gente pode fazer, mas não se incomode em mandar notícias, que a gente vai estar sempre lendo as notícias da ADEME aqui. É um prazer imenso, porque vivemos dele, e dele haveremos de fazer nossas conquistas, nossas realizações e deixar legado, que é o que a gente também quer, Ou seja, quando vocês vão abnegadamente para a ADEME, para assumir uma diretoria, para fazer uma previdência, e Cláudio acorda 3 da manhã, Cedinho, E marcou, não sei se continua, marcava a reunião 7. Marcava a reunião 7. Quem quiser que se virasse, para poder chegar às 7 horas da manhã na reunião com o Cláudio. Mas eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer, agradecer por demais a audiência de cada um de vocês. Tenho certeza que ficou muita coisa pendente, mas a gente vai trazer eles de volta aqui. A vocês o meu muito obrigado e que contem com a gente sempre. Segunda-feira tem mais, hein, Dimitri? Muito boa noite, curta, compartilhe, divulgue esses conteúdos que são extremamente educadores para todo mundo. Um abraço.